Quando o céu parece quieto e o coração aperta na ausência de respostas, muitas vezes sentimos como se Deus tivesse se afastado, como se nossas orações ecoassem num espaço vazio, sem retorno, sem consolo, sem sinal. É nesses momentos que o silêncio de Deus pesa como uma pedra pesada no peito e questionamos: será que Ele me ouve? Será que Ele se importa? Será que estou sendo ignorado pelo Criador que diz amar? Mas existe um segredo espiritual profundo que poucos compreendem. O silêncio de Deus não é indiferença. O silêncio de Deus é um terreno fértil. Ele nunca é vazio, nunca é sem propósito. Quando Deus silencia, Ele trabalha. E o trabalho dele, por mais misterioso que pareça, não acontece diante dos nossos olhos. Acontece nas entrelinhas da alma, nas engrenagens invisíveis da providência, no movimento lento e soberano que prepara aquilo que ainda não sabemos pedir. Quantas vezes você esteve de joelhos, cansado, machucado, sentindo seu coração quebrado em 1000 pedaços, implorando por um sinal, um consolo, uma resposta clara? Quantas vezes você buscou no céu um barulho, um movimento, uma palavra, e nada veio? Foi como se Deus tivesse fechado as janelas e portas do céu para você. E nesse silêncio, você experimentou o desespero, a dúvida, a sensação amarga de abandono. Dói, machuca. É humano sentir esse peso. Até Jesus, no momento mais doloroso da sua crucificação, gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Até o Filho de Deus sentiu o vazio do silêncio no momento mais escuro de sua vida. E ainda assim, naquele momento, Deus estava trabalhando. O céu estava silencioso, mas a salvação estava sendo construída. Era o trabalho mais poderoso, radical e eterno que Deus poderia realizar. E Ele o fez em silêncio. Deus não precisa nos anunciar que começou a agir. Ele não precisa nos mandar um aviso por meio de sonhos, sensações espirituais ou sinais no céu. Às vezes, Ele apenas se cala. Não porque você é pequeno demais para receber resposta, mas porque a resposta está sendo moldada, testada e preparada para caber perfeitamente no seu caminho, no seu tempo, na sua maturidade. Silêncio é proteção. Silêncio é direção. Silêncio é amor disfarçado. Quando Deus silencia, é como um pai que observa o filho aprender a andar. Ele não interfere em cada tropeço. Ele não corre a cada desequilíbrio. Ele sabe que o processo de equilíbrio se constrói com tentativas, quedas, lágrimas e descobertas. Ele sabe que segurar demais impede o crescimento. Ele sabe que falar demais confunde. Então, ele observa em silêncio, perto, presente, pronto para agir, mas sem interferir até o momento certo. Deus faz assim com você. Ele ouve sua oração, vê sua dor, percebe sua angústia, mas às vezes o silêncio é o caminho pedagógico mais amoroso que ele poderia oferecer. Ele sussurra com ausência, ensina com quietude, guia com o que você não consegue perceber. A Bíblia nos mostra esse padrão. Em João 11, quando Lázaro estava doente, as irmãs desesperadas pediram ajuda a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus tinha todo o poder para curá-lo imediatamente, tinha todo o direito de agir. Mas ele ficou em silêncio por 2 dias. Silêncio, nenhum movimento, nenhuma resposta. A doença piorou. Lázaro morreu. O que parecia abandono era, na verdade, construção. Jesus então foi até eles e, com lágrimas, revelou o que ninguém compreendia. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. O milagre precisava do silêncio. A ressurreição só existiria porque houve morte. O testemunho só brilhou porque primeiro houve a continuação da dor. Jesus não atrasou. Jesus costurava o invisível. Quantas vezes você olha para a sua vida e vê apenas o túmulo? Um relacionamento que terminou, um emprego perdido, um sonho desfeito, uma porta fechada. Você acha que chegou ao fim. Você pensa que Deus abandonou o seu caso, virou as costas, desistiu de você.
Mas Deus está nesse silêncio, movendo peças, posicionando pessoas, transformando ambientes e preparando milagres que só podem ser percebidos depois que a esperança parece impossível. Jesus só ressuscitou Lázaro quando todos acharam que era tarde demais. Para Deus, nunca é tarde. Ele não trabalha no nosso relógio, ele cria o relógio. O silêncio de Deus também é um convite para que você descubra quem você é. Porque enquanto as palavras dele nos guiam, o silêncio nos revela. Quando Deus fala, seguimos. Quando ele silencia, amadurecemos. O silêncio é onde a fé deixa de ser teoria e se torna raiz. É onde você aprende a confiar mesmo sem ver. É onde a sua oração deixa de ser apenas desejo e se transforma em rendição. É onde você olha para o céu e diz: eu não sei, eu não vejo, eu não entendo, mas eu confio. Abraão confiou. Ele ouviu a promessa de um filho, mas viveu anos de silêncio. Anos. Nenhuma confirmação, nenhum sinal. Apenas ele, a esposa, o passar do tempo e o silêncio. E quando tudo parecia biologicamente impossível, Deus agiu. Porque milagres não se explicam. Eles acontecem. E quando o milagre vem depois do silêncio, ninguém tem dúvida de que veio de Deus. É assim com você. O silêncio não é o fim da conversa com o céu. O silêncio é o intervalo entre a semente e o broto, entre o deserto e o jardim, entre a oração e o testemunho. Há momentos em que o silêncio de Deus não é apenas uma pausa, ele parece um deserto, e no deserto, o vento da dúvida sopra com violência. Você olha ao redor e não vê nenhum sinal de esperança, nenhuma sombra para descansar, nenhuma fonte para beber, apenas areia, calor, vazio e uma sensação estranha de que sua fé está sendo testada até o limite. E é aí que você começa a perguntar: será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele está ocupado com outras pessoas? Será que Ele acha que minha dor é pequena demais? É doloroso pensar assim, mas é humano. Até os profetas sentiram. Eliseu chorou diante de Deus. Jeremias reclamou. Elias, aquele que fez fogo descer do céu, se sentiu tão só que pediu para morrer. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 13: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? As palavras dele não são de um homem fraco, mas de alguém que estava cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de ser forte. E foi justamente nesses momentos de silêncio que Deus estava moldando a fé desses servos. O silêncio é a oficina onde Deus lapida. Você ora pedindo força e Deus silencia para que seus músculos espirituais cresçam. Você pede clareza e Deus se cala para que seu espírito aprenda a discernir. Você clama por soluções e Ele não responde porque está construindo algo maior dentro de você. Resistência, maturidade, discernimento, sensibilidade espiritual. Deus não te dá respostas imediatas, porque Ele não quer que sua fé dependa de sinais. Ele quer que sua fé dependa de quem Ele é. E quem Ele é não muda no silêncio. Deus não deixa de ser Deus só porque não fala. Deus não deixa de te amar só porque não responde. Deus não deixa de olhar para você só porque você não sente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando Ele fala, Ele é Deus. Quando Ele se cala, Ele é Deus. Quando Ele realiza milagres, Ele é Deus. Quando Ele só observa, Ele é Deus. O silêncio não diminui o céu. Ele nos ensina a subir a Ele. Às vezes, o silêncio é misericórdia. Você acha que está pronto para receber aquilo que pediu, mas Deus sabe que isso te destruiria. Você clama por respostas imediatas, mas Ele conhece os caminhos que você ainda não enxergou. Ele sabe das pessoas que vão aparecer na sua vida amanhã, dos obstáculos que você enfrentará daqui a 6 meses, das dores invisíveis que você ainda não descobriu. Ele enxerga o quadro completo. Nós vemos uma peça, Ele vê o mosaico inteiro. Nós vemos o agora, Ele vê o depois. Nós vemos a ferida, Ele vê a cicatriz curada com propósito. O silêncio de Deus é planejamento. Imagine uma mãe que precisa negar um doce para a criança antes do almoço. Para a criança, aquilo parece injusto, cruel até. Ela chora, reclama
insiste. A mãe poderia explicar: se você comer esse doce agora, seu estômago vai te fazer mal, você não terá energia, sua saúde vai sofrer. Mas a criança não entenderia. Então a mãe silencia, não por maldade, mas por cuidado. Você é essa criança diante de Deus. Ele sabe o que a sua alma consegue digerir. Ele sabe quando você vai amadurecer o suficiente para receber aquilo que pediu. Ele sabe que o processo te prepara melhor do que uma resposta imediata. O silêncio também é a prova de que sua fé não é um contrato de troca. Quem apenas ama quando recebe algo, não ama, negocia. Quem apenas busca quando há resultado, não busca, barganha. A fé verdadeira nasce quando você caminha sem ver a estrada. Quando você reza e não sente arrepio. Quando você lê a Bíblia e não recebe revelação. Quando você louva e parece que o céu está fechado. É ali que Deus observa o coração, não para punir, mas para revelar. A fé genuína não é emoção, ela é decisão. Jesus viveu isso com seus discípulos durante a tempestade. Eles estavam no barco, o vento era forte, as ondas ameaçavam engolir tudo, e Jesus estava dormindo, silencioso, sem agir. Eles gritaram, acordaram o mestre desesperados: Senhor, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Eles não viram o que ele viu. Eles observaram a tempestade. Ele observou a fé. Eles sentiram morte iminente. Ele sabia que nenhum vento do mundo pode afogar aquele que está com o Filho de Deus. E quando ele se levantou, não repreendeu primeiro o vento. Ele repreendeu os discípulos. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O silêncio de Jesus no barco não foi descaso. Foi treinamento. Foi aula prática. Foi terreno fértil para uma fé mais madura. Eles precisavam entender que a presença dele era mais importante que a resposta imediata dele. Enquanto Jesus estava no barco, a tempestade podia rugir, mas nunca vencer. Assim acontece com você. Você olha ao redor e vê ondas, contas, problemas familiares, saúde, insegurança, abandono. Você grita por socorro e não ouve resposta. O céu parece de pedra. A oração parece inútil. Você pensa: vou afundar. Mas Jesus está no mesmo barco. Ele não pulou. Ele não te deixou. Ele está apenas em silêncio, observando sua fé respirar. A tempestade é o barulho da sua mente. A presença dele é o descanso da sua alma. O silêncio te ensina que aquilo que você chama de fim, Deus chama de início. Aquilo que você chama de atraso, Deus chama de preparo. Aquilo que você chama de abandono, Deus chama de construção. Ele não te esqueceu. Ele está trabalhando no invisível. Existe algo poderoso que acontece no silêncio. Você começa a perceber quem você é quando não tem respostas. Quando a vida te devolve um eco, quando a oração termina e o céu permanece quieto, é ali que o seu coração revela o que realmente carrega. Porque quando tudo está bem, é fácil louvar. Quando as portas se abrem, é fácil agradecer. Quando o milagre chega, é fácil testemunhar. Mas quando Deus se cala, o que sai de dentro de você? Amargura, revolta, descrença? Ou uma confiança silenciosa, ainda que tremida, que diz: eu não entendo, mas sei que Ele está aqui. O silêncio de Deus é um espelho da alma. Ele mostra o quanto você constrói sua fé sobre emoções ou sobre convicção. Quantos cristãos dizem confiar em Deus, mas na primeira ausência de sinais começam a questionar tudo? A fé deles era ancorada nas circunstâncias, não na cruz. A fé deles dependia da resposta, não da presença. É por isso que tantos se perdem no deserto. Eles procuram os milagres, mas esquecem o Deus dos milagres. É no silêncio que você aprende a ouvir os passos de Deus de maneira diferente. Ele não fala apenas com palavras. Ele fala com portas fechadas. Ele fala com atrasos. Ele fala com mudanças inesperadas. Ele fala com não. Ele fala com ausências. Ele fala com a demora que parece inexplicável. Ele fala com o tempo. Talvez você pense que ele não está respondendo, mas a verdade é que ele já respondeu.
Só que você ainda não entendeu o idioma que ele está usando. Olhe para José. Deus lhe deu um sonho grandioso, uma visão viva, uma promessa clara. Não havia dúvidas. Ele seria alguém de honra, alguém levantado por Deus. E o que aconteceu depois? Silêncio, traição, poço, escravidão, calúnias, prisão, anos de injustiça. Não 2 semanas, não alguns meses, anos, sem um único sinal de que o sonho ainda existia. Se José tivesse interpretado o silêncio como abandono, ele teria desistido na cadeia. Mas ele entendeu algo que nós também precisamos compreender. Deus não muda o plano só porque os caminhos são dolorosos. O silêncio de Deus não cancela a promessa, ele prepara o cumprimento. Quando finalmente chegou o tempo, quando as circunstâncias se alinharam e apenas quando estavam alinhadas, José foi elevado de forma que nenhum esforço humano poderia explicar. Uma manhã ele era prisioneiro, à tarde era governador. Aquele salto não aconteceu no dia em que ele questionou, não aconteceu quando ele pediu sinais, aconteceu quando Deus decidiu. Porque Deus não trabalha com ansiedade, ele trabalha com propósito. E aqui está outra revelação. O silêncio mostra se você está buscando Deus pelos seus presentes ou pela sua presença. Marta e Maria buscaram Jesus para curar Lázaro. Elas pediram algo bom, legítimo, justo. E Jesus poderia ter atendido imediatamente. Mas ele silenciou. Não porque amava menos, mas porque amava demais para agir pequeno. Se ele tivesse curado Lázaro da doença, muitas pessoas diriam que foi sorte, ou medicina, ou coincidência. Mas ninguém, absolutamente ninguém, poderia negar o poder quando ele ressuscitou um homem morto há 4 dias. Jesus não dá bênçãos que podem ser confundidas com destino. Ele dá milagres que só podem ser creditados aos céus. E esse tipo de milagre só nasce no silêncio. É doloroso admitir, mas precisamos. Muitas vezes queremos respostas rápidas porque tememos perder o controle. Tentamos planejar tudo, prever tudo, antecipar tudo. Mas, aos olhos de Deus, controle é ilusão. Você não dirige o universo. Você não sabe o que virá amanhã. Você não enxerga os caminhos que ele já traçou. E quando ele silencia, é para nos lembrar de uma verdade. Ele é Deus. E nós somos seus filhos, não seus conselheiros. Você já reparou que nas Escrituras, os grandes encontros com Deus não aconteceram em ambientes barulhentos? Moisés não ouviu Deus no terremoto, nem no vento forte, nem no fogo. Ele ouviu o Senhor no sussurro suave, quase imperceptível. Um Deus que é todo-poderoso escolheu falar com uma voz pequena, íntima, delicada. Por quê? Porque quem ama de verdade não precisa gritar. Ele quer que você se aproxime. Ele quer que você silencie a mente, o ego, as expectativas e escute o que só pode ser ouvido por quem confia. O silêncio é a forma que Deus usa para te reposicionar. Talvez você estivesse correndo em direção a algo que te destruiria. Talvez estivesse apaixonado por uma porta que, se abrisse, te faria cair. Talvez estivesse obcecado com uma solução que não era parte do plano dele. E então, ele silencia. Não porque rejeita sua oração, mas porque está te protegendo de você mesmo. Nosso maior inimigo não é o diabo, é a nossa própria ansiedade. Nós nos apressamos, nós tentamos controlar, nós abrimos portas que Deus fechou e fechamos portas que Deus abriu. E quando isso acontece, nos machucamos e culpamos Deus. O céu prefere o silêncio a um sim que irá te destruir. A fé verdadeira é aquela que continua mesmo quando a alma esperneia. A fé verdadeira não precisa de explicações. Ela se alimenta de confiança. Ela diz: se Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E mesmo que eu não veja nada, o invisível está se movendo. Porque a fé não enxerga a paisagem, ela enxerga o jardineiro. E você não precisa ver a semente germinar para saber que ela está viva. Há algo que o silêncio de Deus produz que nenhum milagre rápido consegue gerar: profundidade. Porque a pressa abafa a alma, mas o silêncio escava.
Ele entra onde ninguém entra. Ele toca o que você nunca quis tocar. Ele revela camadas de você mesmo que estavam escondidas. Você começa a perceber que buscava respostas apenas para se sentir seguro, não para glorificar a Deus. Percebe que muitas vezes clamava não para entender a vontade dele, mas para validar a sua. Você achava que precisava de um sim, quando na verdade o que precisava era de paz. E a paz não nasce da resposta, ela nasce da confiança. Quando Deus silencia, Ele está derrubando ídolos. Não ídolos de pedra, mas ídolos de expectativa. Aquele emprego que você jurava ser sua única chance de prosperar. Aquele relacionamento que você acreditava ser sua última oportunidade de ser feliz. Aquele plano que parecia o único caminho. Nós entregamos para Deus, mas no fundo, queremos que Ele apenas assine embaixo daquilo que planejamos. Queremos um Deus que diga sim aos nossos sonhos, quando na verdade Ele quer nos levar a sonhos que nunca imaginamos. O silêncio é o momento em que Deus sutilmente pergunta: você confia em mim ou confia naquilo que quer receber? E essa pergunta não é feita com palavras, é feita com a ausência delas. É no silêncio que você descobre se a sua fé está firmada na rocha ou na areia. A rocha permanece imbatível mesmo quando a maré sobe. A areia se desfaz na primeira onda. Imagine um filho que pede algo ao pai todos os dias. Pede com insistência, com lágrimas, com ansiedade. E o pai, conhecendo o futuro, sabe que aquilo irá prejudicá-lo. Então ele fica em silêncio. Ele poderia explicar, mas a criança não compreenderia. A compreensão não gera maturidade, a frustração sim. A espera ensina, a calma disciplina. O silêncio fortalece. Deus trabalha assim com você, não porque te quer longe, mas porque Ele sabe onde você vai cair se Ele te der aquilo antes da hora. Há momentos em que você acha que a porta fechada é o fim, que a resposta que não veio significa fracasso, que a oração não atendida é rejeição. Mas, na verdade, a porta fechada é o lugar onde Deus colocou um anjo para te guardar. A oração sem resposta é a mão invisível do Pai, impedindo o desastre que você não vê. O atraso é a costura secreta da providência, alinhando eventos, pessoas e caminhos, para que quando a resposta chegar, ela venha inteira, sólida, madura e impossível de ser roubada. Quando Jesus silenciou diante de Pilatos, ele não estava derrotado, ele estava cumprindo o propósito. Quando ele não reagiu às acusações, ao ódio e à crueldade, ele não estava impotente, ele estava no controle absoluto. Ele poderia chamar legiões de anjos, poderia interromper o sofrimento, poderia escapar para salvar-se, mas o silêncio dele salvava você. A dor que ele não evitou te livrou de uma eternidade sem Deus. Foi naquele silêncio que se costurou a aliança mais preciosa de todas, a graça. E isso é um lembrete poderoso. Se até Jesus precisou viver silencioso, você também viverá. Não porque ele te abandona, mas porque está te lapidando. Você não foi criado para ter uma fé superficial, mas uma fé que atravessa vales. Deus não te quer emocionado, Ele te quer enraizado. Emoções passam, raízes seguram. E só existe raiz profunda, depois da chuva ou do deserto. As duas situações quebram o chão para que a árvore expanda. Assim é a vida espiritual. Quando a alma sofre com a falta de respostas, ela cava mais fundo. E quanto mais fundo cava, mais firme fica. O silêncio que você sente hoje é o lugar onde Deus está te ensinando a caminhar sem muletas. Ele tira o apoio humano para que você descubra que o céu nunca foi pequeno. Ele retira a evidência para que você aprenda a confiar no invisível. Ele te leva ao ponto em que não resta nada além da fé. E quando nada resta além da fé, então você está mais perto do milagre do que imagina. Olhe para as estações da natureza. Nenhuma árvore dá frutos todos os meses. Há tempos de flores, tempos de sombra, tempos de queda de folhas, tempos de frio, tempos de espera. O inverno não é sinal de morte, é sinal de preparo. A semente não deixa de existir quando está enterrada.
ela apenas está em silêncio. E no silêncio, ela cresce. Rompe a casca, busca a água, expande raízes. E quando a futura planta desperta, ela já está tão firme que nenhuma tempestade a quebra. Assim é a sua fé. Você pode estar enterrado em incertezas, envolvido por dúvidas, invisível aos olhos dos outros, isolado em um tempo onde as respostas ainda não surgiram. Mas Deus te colocou no solo correto. Você acha que está preso, está germinando. Você acredita que está esquecido, está sendo preparado. O silêncio é só o casulo. A borboleta não nasce voando, ela nasce aprisionada. E quando rompe a prisão, as asas já estão prontas. Esse silêncio que você tanto teme é o lugar onde Deus está em movimento. Não com barulho, não com espetáculo, não com sinais visíveis, mas com o cuidado de um pai que conhece cada detalhe da sua criação. Ele sabe o que você precisa, sabe quando você precisa, sabe como entregar e, principalmente, sabe quem você precisa ser antes que a resposta chegue. Talvez você esteja ouvindo essas palavras num momento em que a sua alma está cansada. Talvez o silêncio de Deus tenha durado semanas, meses, anos. Você já passou pela fase de questionar, já passou pela fase de chorar, já passou pela fase de tentar ser forte. Talvez tenha chegado à fase em que apenas olha para o céu e diz: eu não tenho mais forças. E é nesse ponto que algo profundo acontece. Você para de tentar controlar. Você começa a se render, não porque desistiu de Deus, mas porque finalmente percebeu que a sua luta nunca foi contra Ele, mas contra você mesmo. A fé não é uma corrida de velocidade, é uma caminhada de resistência. Deus não está apressado. Ele não conta os dias como você conta. Ele não mede sua vida pelo relógio que está na sua parede. Ele mede pelo propósito que está no seu destino. Você acha que está atrasado. Deus sabe que está exatamente no ponto em que precisa estar para receber aquilo que Ele ainda está construindo. Existe uma frase silenciosa que o céu sussurra no coração dos que esperam: confie no processo. Você não enxerga o processo porque ele acontece enquanto você trabalha, enquanto dorme, enquanto tenta, enquanto chora, enquanto se levanta. Você não percebe o que Ele está costurando. Você só vê o que não aconteceu. Não percebe as portas que Ele fechou para te proteger. Não percebe as pessoas que Ele afastou para te preservar. Não percebe os caminhos que Ele barrou para que você não caísse. O silêncio é proteção disfarçada. Imagine se Deus tivesse respondido todas as suas orações anteriores. Imagine se Ele tivesse dito sim a tudo que você pediu quando não estava pronto. Quantas vezes você desejou algo que teria destruído sua paz? Quantas vezes você insistiu em pessoas que te machucariam? Quantas vezes pediu caminhos que te levariam ao fracasso espiritual? O silêncio de Deus é uma forma de misericórdia maior que a compreensão. É como Ele te dizendo: eu sei que você não entende agora, mas um dia vai agradecer. Há momentos em que você pensa que Deus está distante, mas Ele está apenas trabalhando em você e não ao seu redor. Porque é fácil para Deus abrir portas, curar doenças, trazer oportunidades, mover circunstâncias. O que é difícil é moldar o coração humano. Transformar caráter leva tempo. Construir maturidade exige espera. Curar traumas requer silêncio. Deus não apenas te dá um milagre, Ele te capacita para administrá-lo. Porque se Ele te entregar algo sem que você esteja preparado, aquilo que Ele te deu te destrói. O deserto vem antes de Canaã por um motivo. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, não porque Deus era cruel, mas porque o povo não era capaz de viver a promessa. Deus os tirou do Egito em um dia, mas demorou décadas para tirar o Egito de dentro deles. O silêncio que você vive hoje pode não ser sobre o que você pediu, mas sobre o que Deus está removendo de dentro de você. Orgulho, medo, impulsividade, carências, ansiedade, expectativas que te escravizam. Às vezes, antes de levar você para a terra prometida, Ele precisa libertar a sua mente. E no silêncio, você percebe que Deus não está te punindo, Ele está te preparando.
Ele não está distante, ele está próximo o suficiente para te transformar. Ele não está longe, ele está tão perto que está mexendo onde ninguém mais consegue tocar. Há dores que só Deus alcança, há cicatrizes que só o tempo dele cura, há feridas que só o silêncio sarará. Porque palavras de conforto aliviam, mas silêncio que amadurece cura para sempre. Você talvez ache que está parado, mas está em construção. A obra de Deus não começa quando você recebe a bênção. Ela começa quando você ajoelha e diz, faça a tua vontade. Depois disso, o céu se movimenta. E muitas vezes, esse movimento é silencioso. Como o trabalho de um escultor que, antes de revelar a obra-prima, passa horas raspando a pedra, removendo excessos, eliminando partes que escondem a beleza real. Você acha que está perdendo, quando na verdade está sendo refinado. E não pense que esse silêncio é falta de supervisão. Deus não se distrai, Ele não cochila, Ele não te esquece. Ainda que uma mãe se esqueça de seu filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Isaías 49:15. O coração de Deus é mais fiel que o entendimento humano. Ele te ama no silêncio tanto quanto te ama no milagre. O silêncio não é ausência, é cuidado. É Ele te fortalecendo onde ninguém vê. É Ele te treinando para suportar o que Ele te dará. Porque promessa sem preparo vira peso. Bênção sem maturidade vira queda. E há algo que muitos não entendem. O silêncio também é resposta. Deus não fala quando você já sabe o que deve fazer. Ele não responde quando a resposta já foi dada e você apenas não quer aceitar. Ele não envia sinais quando a fé já te mostrou o caminho. O silêncio muitas vezes revela que você já tem direção, só quer garantia. Mas fé não funciona com garantia. Fé é caminhar quando não se enxerga nada e ainda assim acreditar que algo está lá. E quando você finalmente decide confiar, o silêncio perde o poder de te ferir. Ele se torna território sagrado. Ele deixa de ser abandono e passa a ser intimidade. Você deixa de perguntar por quê e passa a dizer, eu sei que tu estás comigo. Jesus disse, estarei contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Ele não disse, estarei contigo quando falar. Ele disse, sempre. O silêncio não cancela sua presença. Ele apenas muda a forma como ela se manifesta. Há um ponto da caminhada com Deus em que você começa a entender que o silêncio não é vazio, mas plenitude. Plenitude de propósito, plenitude de cuidado, plenitude de amor. Você começa a enxergar que o que parecia abandono era na verdade direção, que o que parecia atraso era proteção, que o que parecia uma parede era na verdade uma ponte que ainda está sendo construída. E nesse ponto, a espera deixa de ser tortura e passa a ser confiança. Não porque você se acostumou com a dor, mas porque aprendeu a descansar na certeza de que Deus está ao seu lado, mesmo quando Ele não fala. Jesus disse em João 5,17, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Ou seja, o céu nunca para. Você pode estar dormindo, desanimado, perdido, confuso, e Deus continua movendo peças, ajustando caminhos, tocando em corações, virando chaves no mundo espiritual que você não consegue imaginar. Ele não precisa anunciar o que está fazendo. Ele apenas faz. E quando você acorda, pensa que nada mudou, mas pequenas coisas começam a surgir, detalhes aparecem, pessoas inesperadas cruzam seu caminho, situações se resolvem por si mesmas. Você chama de coincidência. Deus chama de sincronia divina. Sabe quando você tenta forçar algo que não acontece de jeito nenhum? Você empurra, insiste, argumenta, ora, tenta de novo e a porta continua fechada? Muitas vezes aquilo não é derrota, é misericórdia. O silêncio de Deus é um muro invisível que te impede de entrar em lugares que vão te ferir. Porque o inimigo trabalha com atalhos, mas Deus trabalha com caminhos. O atalho te oferece o resultado rápido e a queda inevitável. O caminho, por mais longo que pareça, te leva a um destino firme. Deus não te dá atalhos, Ele te dá alicerces. Pense na história de Ruth.
Ela perdeu o marido, perdeu a segurança, perdeu a identidade social. Estava sem respostas, sem direção, sem promessa clara, mas decidiu não abandonar a fé. Ela seguiu adiante, passo a passo, apenas com esperança e fidelidade. E no silêncio, Deus a conduz para o campo de Boaz. Não houve trovões, não houve sinais, não houve profecias dramáticas. Apenas um encontro aparentemente comum, que mudou o destino dela e de gerações. Deus trabalha no ordinário. O extraordinário só aparece depois. Você acha que precisa ver para crer. Mas Deus quer que você creia para ver. Porque a visão do homem termina onde o controle acaba. A visão de Deus começa onde a fé entra. E é exatamente por isso que Ele te permite caminhar em períodos silenciosos, para que você deixe de olhar com os olhos da carne e comece a enxergar com os olhos da fé. Há pessoas que dizem: "Eu sinto que Deus não está comigo." E essa frase carrega uma revelação triste. Elas confundem presença com emoção. A presença de Deus não depende do que você sente. Ela depende do que Ele prometeu. E Ele prometeu que jamais te deixaria. Quando você acredita somente no que sente, a espiritualidade vira uma montanha russa. Um dia você está bem, no outro se sente abandonado. Mas quando você acredita no que Deus diz, o silêncio não te assusta mais. Você entende que o céu não grita, o céu sustenta. Olhe para a figura do pai na parábola do filho pródigo. Ele viu o filho sair, ele viu o filho se afastar, ele viu o filho escolher caminhos tortuosos. E o pai ficou quieto. Ele nunca correu atrás tentando impedir. Nunca forçou, nunca obrigou. Apenas esperou. Seu silêncio não era indiferença, era respeito pelo processo. O filho precisava passar pelo deserto para entender o valor do lar. E quando o filho voltou, o pai não cobrou, não acusou, não questionou. Correu, abraçou e celebrou. Esse é o tipo de silêncio que Deus usa. Ele não corre atrás de suas escolhas, mas espera você voltar para o plano dele. Então pare de interpretar o silêncio como punição. Interprete-o como convite. Convite para confiar mais. Convite para descansar mais. Convite para largar o controle. Porque Deus permite que você chegue ao fim da sua força para descobrir o começo da força dele. Ele espera você largar a corda para te ensinar que, enquanto você segura, ele não move. Quando você solta, ele age. Há lugares espirituais que você só alcança quando não tem nenhuma garantia humana. Quando perde o apoio emocional, quando perde os recursos, quando perde pessoas, quando perde certezas e sobra apenas fé. Fé crua. Fé que não negocia. Fé que não pede aplausos. Fé que só diz: Pai, eu confio em Ti. E nesse exato momento, o silêncio de Deus deixa de ser abismo e se torna caminho. Porque se Ele te falou tudo, você não aprenderia a ouvir. Se Ele te mostrou tudo, você não aprenderia a caminhar. Se Ele te explicou tudo, você não aprenderia a confiar. A maturidade não cresce na abundância de respostas, mas na ausência delas. A fé não se fortalece sob os aplausos, mas sob a quietude. O caráter não nasce quando tudo dá certo, mas quando nada parece funcionar. O silêncio é a academia espiritual onde Deus treina os que Ele ama. Você não está sendo ignorado. Você está sendo moldado. E moldar dói, porque o barro não sabe qual forma terá. Ele não enxerga a beleza que o oleiro vê. Ele apenas sente pressão, cortes, ajustes, rotação e calor. O silêncio de Deus é a roda do oleiro. Quando você finalmente parar de lutar contra a forma, descobrirá que aquilo que ele estava construindo é muito maior do que aquilo que você estava pedindo. Há momentos em que você vai sentir que o silêncio de Deus é insuportável. Vai sentir que a espera esmaga sua fé, que o tempo destrói sua esperança, que o caminho está escuro demais para continuar. E nesses momentos, lembre-se de algo simples, mas que muda tudo. Deus não precisa falar para estar presente. Jesus não precisa fazer barulho para estar no barco. O Espírito Santo não precisa te tocar com força para te guiar. Às vezes, a presença se manifesta como uma paz que você não sabe explicar, como uma coragem que surge no meio da fraqueza,
como uma lágrima que escorre e lava a alma, como um descanso que vem depois de noites sem dormir. Não é porque você entende, é porque Ele está ali. Você pode não ver nada acontecendo por fora, mas algo sempre acontece por dentro. Uma fé mais silenciosa, porém mais forte. Uma confiança mais madura. Uma serenidade que não depende dos ventos. Uma certeza discreta. Eu sei que Deus está trabalhando. E quando essa certeza nasce, o silêncio deixa de ser punição e se torna aliança. A alma para de gritar, "Por quê?" e passa a sussurrar, "Eu sei que tu estás comigo", como quem segura a mão de um pai na escuridão, sabendo que ele sabe o caminho mesmo que você não saiba. Olhe para Jesus no jardim do Getsêmani. Ele pediu, "Pai, se possível, afasta de mim este cálice." Mateus 26:39. Ele chorou. Ele suou sangue. Ele sentiu a dor do abandono humano, a angústia do propósito. E o céu permaneceu quieto. Não houve resposta audível. Nenhum anjo lhe trouxe palavras, apenas o silêncio. E no silêncio, Jesus se rendeu. Contudo, seja feita a tua vontade. E o maior milagre da história foi liberado por um sim dado no silêncio. A salvação nasceu de uma oração que não teve resposta verbal. O céu às vezes responde com silêncio porque ele está preparando algo tão grandioso que a linguagem humana não alcança. Então, se hoje você sente que está num jardim como aquele, ouvindo apenas o eco da sua própria oração, saiba, Jesus entendeu você antes de você existir. Ele passou pelo silêncio antes de você. Ele caminhou sem sinais para que você pudesse caminhar com esperança. Ele suportou o abandono humano para garantir que você nunca experimentaria o abandono divino. Ele se calou na cruz para que o céu falasse na sua vida. Há uma frase que muitos repetem como consolo, mas que poucos entendem como verdade profunda. Deus nunca chega tarde. Isso é real porque Ele não trabalha no tempo humano. Ele trabalha no tempo da eternidade. Você vive Cronos, Ele vive Kairos. Você olha o relógio e diz, "Já passou da hora." Ele olha o propósito e diz, "Só agora está pronto." Você pensa que o atraso significa perda. Ele sabe que o atraso significa proteção e maturidade. Deus nunca está atrasado quando é Ele quem escreve a história. E quando finalmente Ele fala, quando finalmente Ele age, quando finalmente Ele abre a porta que parecia trancada para sempre, tudo faz sentido. Você olha para trás e percebe que o silêncio não foi castigo, foi caminho. As lágrimas não foram prova de abandono, foram um regador da sua fé. As noites sem resposta foram a semente de uma confiança que agora não balança com qualquer vento. A espera te transformou. Você pediu uma resposta. Deus estava construindo você. Não tenha medo do silêncio. Respire nele. Ore nele. Deixe que Ele purifique seus pensamentos, suas motivações, seus desejos. Não se desespere se Deus não fala. Persevere. Continue caminhando. Continue crendo. Continue orando. Continue respirando esperança. O céu nunca parou. O silêncio nunca foi vazio. Ele é o lugar onde Deus trabalha sem distrações. Como um pai que prepara um presente em segredo, Ele te observa, te guarda, te molda. E quando o tempo chegar, o silêncio se desfaz e algo novo nasce. Como a aurora depois da noite. Como a ressurreição depois da morte. Como Lázaro caminhando para fora do túmulo. O silêncio nunca foi o fim. Sempre foi terreno fértil para o milagre. Se você sente que Deus está quieto agora, coloque sua mão sobre o coração e diga, "Eu confio em ti." Repita quantas vezes for preciso. Não importa se sua voz sair fraca, trêmula, cansada. Deus escuta. O céu responde o que o seu orgulho não consegue perceber. O silêncio é um abraço que você ainda não entende. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E enquanto você espera, lembre-se de uma promessa que ecoa mais alto que qualquer silêncio. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Jesus não disse isso para momentos de resposta. Ele disse para todos os momentos,
especialmente os silenciosos. Respire fundo, acalme a mente, entregue o controle. O Deus que criou o universo não se intimida com o seu tempo. Ele sabe o que está fazendo. Ele está trabalhando agora. Talvez você não veja, talvez você não sinta, talvez você não compreenda, mas Ele está. E se essa mensagem tocou sua alma hoje, se você sentiu Deus falando mesmo em silêncio, compartilhe com alguém. Continue aqui com o canal Florescer em Fé. Se inscreva, deixe seu like, envie essa palavra para alguém que precisa lembrar que o silêncio de Deus nunca é abandono. Que a paz do Espírito Santo cubra seu coração e que Jesus Cristo te guarde hoje e sempre. Amém.